bom dia, deixando aqui agora gravado, certo? Excelente manhã, excelente sábado, excelente domingo, excelente resto de ano para vocês. Vamos nesse pique, nessa vontade, que a gente chega lá com certeza, tá bom? Então, como eu falei, o assunto de hoje ele é função, é assunto muito importante. Função vai desde os conceitos básicos, né, passando pela definição, gráfico, função primeiro grau ou função afim, função quadrática, exponencial e logaritmo, são os tópicos principais de função, e o Enem cobra muito, claro, o conteúdo em si. Então, vamos direto agora para as questões, né, para não perdermos mais tempo, beleza? Qualquer dúvida, é só falar aí. Então, ó, já começando aqui nessa primeira questão, ela diz assim, ó, todas as questões estão aqui, gente, só para recordar, são questões clássicas do Enem, entendeu? Ou seja, com muita cobrança, e é o estilo que o Enem cobra função, tá? Questão primeira aqui, ó. Os sistemas de cobrança de serviços de táxi das cidades A e B são distintos. Uma corrida de táxi da cidade A é calculada pelo valor fixo de uma bandeirada de R$ 3,45 mais 2,05 por quilômetro rodado. Então, não tem segredo, ó, você já anota lá. Então, ó, ele é 3,45 mais 2,05 por quilômetro rodado. Vamos considerar que X seja o número de quilômetros rodados, né? Já na cidade B, o valor fixo da bandeirada é R$ 3,60 e mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Uma pessoa utilizou o serviço de táxi nas duas cidades para percorrer a mesma distância de 6 quilômetros. Qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias do custo por quilômetro rodado ao final das duas corridas? Galera, quando você estiver lendo, a questão aí que a gente fala é a concentração que vai valer, ó. Então, olha bem, ambas rodaram 6 quilômetros. Nós vamos calcular, então, o A de 6, ou seja, o valor para 6 quilômetros, beleza? Tem um trenzinho atrapalhando aqui, uma linhazinha, que eu não sei o que é essa linha. Beleza, mas o que ele quer? Ele quer saber qual é o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias dos custos por quilômetro rodado ao final das duas corridas. Ó, o valor médio do custo por quilômetro rodado. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Quando eu calcular de 6, vai dar 3,45 mais 2,05 vezes 6, certo? Então, 2,05 vezes 6 vai dar 12,30 mais 3,45. Olha bem, ó, mais 3,45. O que vai dar, no caso, isso aqui? Aí você ia somar, ó. Então, na cidade A, os 6 quilômetros, a corrida ficou, ó, na cidade A corrida ficou por 15,75. Já na cidade B, ficou 3,60 mais 1,90 vezes 6. Ou seja, 1,90 vezes 6 dá 11,40. Mais 3,60 mais 3,60 vai dar uma conta fácil, dá 14,15 reais. Ou seja, na cidade A, 15,75. Na cidade B, 15 reais. Se você não leu a questão direito, você vai marcar que a diferença é de 75 centavos. Mas não é essa a resposta. Ele quer saber qual a diferença média, né? Qual a diferença entre a média do custo por quilômetro rodado. Então, na cidade B, você pagou o quê, ó? Na cidade A, 15,75. Só que você rodou quantos quilômetros? Então, aqui, ó. Então, nesse caso, vai ficar 2,625 por quilômetro. Já na cidade B, então, nesse caso, você tem o quê? Você tem 15 dividido por 6. Você vai ter 2,5 por quilômetro. Qual a diferença que nós temos aqui, ó?
Então, seria 2,62 menos 2,50. Dá aproximadamente 10. Tá certo? 62, não. É 2,62 menos 2,50. 2,50. Então, aqui, ó, o nós, com duas casas decimais, está dando 12 centavos. Mas se eu aproximasse a terceira, ia dar 13 centavos. Então, a opção está na opção E e não na opção A, como você marcaria precipitado, caso você ficasse naquela euforia de resolver a questão muito rápido, sem estar atento ao detalhe. Leia a questão por completo, veja os detalhes matemáticos, né? Incorpore a questão, que aí não tem erro. Tudo bem, meus queridos? Conseguiram pegar direitinho a questão? Beleza? Entendido? Qualquer dúvida, gente, vocês vão falar aí, que aí a gente vai, né, tá por dentro e fazer a coisa legal. Beleza, então. Ótimo, ótimo. Então, vamos aqui, ó, para a próxima questão. Então, viu que a primeira questão tinha um detalhe, né? Era o custo médio por quilômetro. Estava no final da frase lá. Essa questão, gente, essa próxima questão é uma questão bem interessante, que requer também atenção, ó. Ela diz assim: o saldo de contratações no mercado formal, no setor varejista da região metropolitana de São Paulo, registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605. Então, o que aconteceu aqui, gente? Ó, comparando, vamos lá? Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro, houve um incremento de 4.300 vagas. Ou seja, então houve um aumento de 4.300 vagas, comparando de janeiro para fevereiro, certo? Totalizando, então, até o momento, ou seja, em fevereiro, 880.605 vagas, certo? Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses deste ano, considerando Y e X representa, respectivamente, a quantidade de trabalhadores no setor varejista e os meses. Então, Y é a quantidade em função do mês, certo? O mês é o X e o Y é a quantidade. Isso aqui representa o mês. Beleza. As quantidades de trabalhadores do setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. Qual a expressão algébrica que relaciona essa quantidade? Gente, essa questão, ela é uma questão fácil, mas eu lembro, na época, muita gente vacilou aqui, ó. Então, vamos lá. Qual foi o vacilo que teve? Gente, ó, claro que está dizendo que houve um aumento nos 6 primeiros meses, considerando sempre esse aumento de trabalhadores, certo? Sempre o aumento de 4.300. Beleza, né? Então, quanto foi no mês de janeiro? Quantos trabalhadores tinha no mês de janeiro, certo? No mês de janeiro, ou seja, os 880.605 menos os 4.300, que aumentou de janeiro para fevereiro, em janeiro nós tínhamos 87.630. É isso mesmo? 876.305. Quando você olha esse número, você já vai de cara à opção D aqui, ó. Opção D. Porque aqui fala que vai ser aumentado em 4.300 funcionários a cada mês. Gente, mas ele pergunta o seguinte, ó, e quer que você estabeleça uma relação em que Y é a quantidade de trabalhadores no mês, certo? Até aquele mês. Considerando que janeiro seja o mês 1. Se eu colocar 876 mil mais 4.300 vezes 1, vai dar 880 mil. Só que isso aqui foi trabalhadores para fevereiro, certo? Se eu somar aqui na opção D, somar aqui 4.000, esse valor aqui, ó, considerando que X igual a 1 seja janeiro, certo? Vai me dar o número de trabalhadores de fevereiro,
certo? Portanto, eu tinha que subtrair mais 4.300 para começar assim, ó, 872 mil, olha bem, então Y é igual a 872.005 mais 4.300 vezes X. Então, se eu considerei janeiro, X igual a 1, eu vou ter 872.005 mais 4.300, vai dar 876.305. Se eu considerar X igual a 2, ó, para fevereiro, eu vou ter, ó, 872.005 mais 4.300 vezes 2. Com certeza que vai dar 880.605. É o que vai bater de acordo com os dados da questão, certo? Então, 872.005 mais 4.300 é a função que representa a quantidade de trabalhadores nos meses de janeiro, fevereiro, março. Então, era questão que você podia fazer também por tentativa, certo? Jogando valores aqui ao X. Se você jogasse um valor para o X, X igual a 1, você teria a quantidade de trabalhadores em janeiro. X igual a 2, a quantidade em fevereiro. Só ter isso aqui, ó, que em fevereiro nós tínhamos 880.605, já ajudava você na questão. Mas quem fez esse cálculo aqui de subtração, que é a lógica também da questão, ia precipitar, ia marcar a opção D, certo? Só que a opção correta era a C. Então, de certa forma, é uma pegadinha? Sim, é uma pegadinha. Mas como é que você livra dessa pegadinha? Trabalhando com atenção, os detalhes, revendo, né, a proposta aí, e aí não tem erro. Tudo bem? Claro para vocês, meus queridos? Claro? Meu querido Tailon. Bom dia, Aninha. Bom dia, Ana Luísa Rocha Ribeiro. Que maravilha. A Aninha está aqui hoje, certo? E Luquinhas, está tudo bem? Estou esperando Luquinhas também. Que bom. Vamos que vamos. Beleza. Maravilha. Maravilha. Que ótimo. Vamos lá. Chegou num dia bom. Hoje a matéria é muito importante, tá? Muito importante. Então vamos lá. Muito assunto para a gente falar. Galera, olha outra questão. Só de ver, você já sabe o que é. É uma função representada graficamente, né? Nesse caso, por uma reta, ou seja, é uma função de primeiro grau. O que você deve saber sobre função de primeiro grau, galera? Toda função de primeiro grau cabe proporcionalidade. Regra de 3, certo? Toda função de primeiro grau cabe proporcionalidade, regra de 3. Como é que a gente fica aqui, ó? Nesse caso, nós temos o quê, gente? Diz assim, ó, as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes e baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas até 2016. Né? Observe o gráfico a seguir, em que considera a origem como o ano 2007. Né? De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Galera, se você olhar bem as informações, ó, em 2007, o consumo foi 18 bilhões. Em 2016, ele quer acabar com o uso das sacolas plásticas. Acabar, então, é chegar em 0 bilhões, certo? 0 sacolas. Então, você tem que notar que esse gráfico está considerando que aqui no ponto 0 é 2007 e aqui no 9 é 2016, porque 9 anos após 2007, certo? Vai dar o 2016 que a gente quer. Ele quer saber qual o número de sacolas plásticas em 2011. Então, se aqui é 2007, aqui é 2016, 2011 seria o quê? Seria 4 anos depois. Então, 2011, certo? Só que a escala está sendo usada
não com esses valores 2007, 2016. Está usando como 0, aqui é 4 e aqui é 9. E aí você chega e ele quer saber o quê? Ó? Qual é o número de sacolas? Quantas sacolas, vou chamar de K, sacolas, que ele vai, que vão ser consumidas em 2011. Beleza? Então, que é isso, gente? É uma função de primeiro grau, que é uma função do tipo ax mais b. Você deve saber que em toda função você atribui um valor, obtém um resultado. Então, por exemplo, a x igual a 0, o y é igual a 18. Ou seja, o que leva que o meu b já é 18. Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui implica que o b já é 18. Porque b, o termo independente, é sempre o ponto onde o gráfico corta o eixo dos y. Uma vez que eu encontrei esse valor, eu tenho outro ponto aqui no gráfico, ó, que é o 9 e o 0. 9 e 0. Quando eu substituo o x por 9, vai ficar o quê? Ó? Vai dar 9 vezes A, 9 vezes A, mais B é igual a 0. Então, 9A mais 18 é igual a 0. 9A é igual a menos 18. A é igual a menos 2. Depois que eu encontrei o valor de A, que era igual a menos 2, certo? Nós faríamos o quê? Ó, olha bem, galera. Nós temos, então, a função, ó. Função, galera. Aprenda a gostar nesses dias aí, ó. É um assunto de substituição direta, relação entre dois elementos x e y. É só comparar. Essa é a minha função, certo? O que que eu quero? Eu quero o valor quando x for igual a 4. Quando x for igual a 4, o meu y vai ser menos 2 vezes 4 mais 18. Menos 8 mais 18 é 10. Então, isso quer dizer que o meu K é igual a 10. A quantidade de sacolas em bilhões, né, em 2011 será igual a 10. Galera, eu fiz aqui usando a função de primeiro grau, porque o gráfico é uma reta. Mas o que que aconselha vocês fazerem? O que que sugere vocês fazerem? Por proporcionalidade. Fazer por proporcionalidade, nesse caso, é aqui, olha bem, fazer por proporcionalidade é a questão. Como é que seria por proporcionalidade? Aqui nós temos triângulos semelhantes, vocês estão vendo aí, ó, o triângulo maior e o triângulo menor. Vamos fazer então, ó, olha bem, acompanhe. Isso aqui é o ideal, ó. Então, ó, 18, que é esse cateto, está para esse catetozinho azul que eu vou chamar de K, assim como esse outro cateto de 0 a 9 é 9, e está para esse cateto aqui de 4 a 9, que é 5. É ou não é? A medida aqui é igual a 5. Olha, cancelou, cancelou, aqui deu 2, K vezes 1K, 5 vezes 2, 10. Esse é o tempo de resolução da questão, meu querido. Então, aqui, ó, tá vendo do lado aí, gente? Olha bem, o tempo de resolução é esse, certo? Quanto tempo você gastou? 30 segundos. E ali do outro lado? 1 minuto e meio. Economizou 1 minuto. Isso é muito relevante numa prova. Então, vale o quê? Toda função de primeiro grau, ó, toda função de primeiro grau, certo? Cujo gráfico é uma reta, cabe proporcionalidade. E só cabe proporcionalidade para a função de primeiro grau. Beleza? Espero que vocês tenham pego isso aí. E é relevante essa proposta. Galera, vamos mais aqui, ó. Vamos mais aqui para uma outra. Aninha Gabriela, bom dia, seja bem-vinda, minha querida. Vamos, que o trem tá bom demais aqui. O assunto é extraordinário de bom e assim de cobrança também, tá? Um dos assuntos mais cobrados do ensino médio é esse, tá, gente? Olha bem, galera, isso aqui é a questão clássica do Enem, clássica absoluta. Basta você ler a questão, analisar direitinho aí e meter bronca aqui, ó. O que que ela diz? Uma empresa produz jogos pedagógicos para computadores ao custo fixo de R$ 1.000
e custos variáveis de R$ 100 por unidade de jogo produzido. Então, tá claro? Gente, situação comercial. Olha, para eu produzir alguns brinquedos, eu tenho de cara um custo mensal de R$ 1.000. O que é isso? Maquinário, aluguel, energia, certo? Mão de obra, enfim, no mínimo R$ 100, certo? Mais um custo de R$ 100 por unidade que eu produzi. Desse modo, o custo total para X jogos produzidos, certo? Para X jogos produzidos é igual a 1 mais 0,1x. Galera, preste atenção nisso aqui, ó. Olha, é 1, o custo é igual a 1 mais 0,1x. Só que isso aqui é em 1.000, ó. Em 1.000. Por que que ele... Olha, então é a mesma coisa eu colocar, ó. É a mesma coisa eu colocar, o custo é igual a 1.000, que é o custo fixo, mais R$ 100 por unidade. R$ 100 por unidade. Essa parte de baixo ou a de cima é a mesma, certo? Só que a de cima está em milhares. Olha bem, a gerência da empresa determinou que o preço de venda, isso aqui é custo, venda é igual a R$ 700. Com isso, a receita bruta. Então, a venda é R$ 700, ou por unidade, ou venda é igual em milhares, 0,7, certo? 0,7 mil. Isso aqui está em 1.000. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Então, ó, nesse caso, essas duas notações, elas estão corretas. Só que uma está o valor real e a outra está em 1.000. 700 reais é o mesmo que 0,7 mil, certo? Vamos lá. O lucro, o que é lucro, gente? Qualquer lucro é venda menos o custo. O valor da venda menos o custo. Isso é básico. Beleza, gente? Ó, então, nesse caso, o lucro líquido obtido com a venda de X unidades dos jogos é calculado pela diferença entre a receita e os custos. O que é receita? É faturamento, é venda, é o que você vende, certo? O gráfico que modela corretamente o lucro é... Então, o lucro é igual a venda, que é 0,7x, menos o custo, que é 1 mais 0,1x. Eu usei a unidade que eles usaram lá, porque a resposta vai estar em função disso. Lucro, então, é igual a 0,7x menos 1, depois, menos 0,1x. Lucro é igual a 0,7 menos 0,1 vai dar 0,6x, 0,6x menos 1. Que tipo de função é essa, gente? É uma função de primeiro grau, crescente. É ou não é? Corta o eixo dos y, onde? No menos 1. Ela vai cortar o eixo dos y no menos 1. Então, não é essa pode ser, não é essa, não é essa e não é essa. Olha bem, ó, por que não é essa mesmo, Vaguinho? Porque, olha, quando eu tenho uma função do tipo y igual a x mais b, o gráfico ele pode ser crescente ou decrescente. O que leva ele a ser crescente ou decrescente é o sinal do A. O A positivo e o A negativo. A positivo, o gráfico sobe, A negativo, o gráfico desce. O ponto onde o gráfico corta o eixo dos y é o termo independente da função. No caso aqui é o B. Então, se ela corta o eixo dos y no menos 1, então o gráfico seria algo nesse formato, certo? Vai cortar aqui no menos 1. Então, esse gráfico aqui está cortando no 1, esse aqui vai cortar no menos 1, esse está no 1, esse aqui está no 0 e esse está no 1. Então, só por essa operação, você já eliminou, né, essa situação. Então, aí valendo função de primeiro grau, sendo explorada em termos teóricos, conhecimento mesmo. Questão do Enem, todo mundo sabe, né? Clarinha, Luana, Livinha, acabou de chegar, beleza, sejam muito bem-vindas e vamos que vamos, porque o trem tá bom, adoro função, adoro função, certo? Então, assim, aprenda a gostar, porque o negócio é bom, gente. E o melhor, gente, cai demais. Ah, eu não estudei função ainda não. Então, estuda, porque é bom demais. Vai pegando as questões não são complexas, são questões tranquilas, tá?
Então, função, você tem que ter o conceito, relação entre x e y, o que é domínio, o que é imagem, eixo, plano cartesiano, tudo relaciona ao plano cartesiano x, y. X é sempre o valor que você atribui, y é sempre o resultado, que é o mesmo que f de x. F de x quer dizer o valor da função para um determinado x. Então, você aplica um valor na função e obtém um resultado que é o y, e depois trabalhando esses elementos, que é a função primeiro grau, função quadrática, mas isso são detalhes. Vamos lá, meus queridos, vamos que vamos. Tá tudo bem? Tá conseguindo me acompanhar? Eu quero Wagner, perguntas. Pois não, meu querido. Lívia, Luzinha, ela conseguiu Luzinha entrar aí? Ela chegou. disse que não conseguiu entrar? Acabou de entrar. Beleza. Beleza. Vamos que vamos. Nada, função de primeiro grau, função de primeiro, cada um tem sua particularidade. Função de primeiro grau trabalha a ideia de proporcionalidade, coisas mais comuns do dia a dia. A função quadrática trabalha a questão principal de valor máximo, mínimo da função. Então, é a ideia que explora mais gráfico, mas explora muito isso. Exponencial trabalha com crescimentos, coisas do dia a dia, crescimento populacional, crescimento de alguma forma, ou seja, e logaritmo é a cereja do bolo. Logaritmo é o que trabalha em termos de função as operações, que é a potenciação, né? E a radiciação, né? Muito bacana, é muito gostoso isso, gente. Olha bem, ó, questão 477. Vamos lá, meus queridos. 477 na ordem aqui, tá? Fazer o máximo para Pedro pegar todas também assim, a gente fazer todas aqui hoje, e o que não der aqui, a gente tem uns monitores aí que vão ajudar, certo? Mas pegue essas questões para valer, tá bom? É modelo seu de função bem selecionado. Questão 477. Certa empresa de telefonia oferece aos seus clientes 2 pacotes de serviço. Tá vendo, gente? Mesma história. Lá em cima, aquela primeira questão que nós temos foi táxi. Agora é telefonia. Olha para você ver como é que é. Oferece 300 minutos mensais de ligação local, e o usuário deve pagar 143 por mês. Será cobrado o valor de 40 centavos por minuto, que excede o valor oferecido. Gente, é muito comum isso. E o pacote azul, ó. Então, esse negócio que excede é que você tem que entender como é que é o esquema. Então, o pacote laranja, ele é o quê, ó? O valor que você paga na conta é 143. Porém, se você falar até 300 minutos. Então, se você exceder isso, você vai pagar o quê? Você vai pagar, ó, 40 centavos por minuto. Então, como é que você escreve, ó? Mais 0,4 ou 40 centavos, porque aqui tem reais, tá vendo? 143 reais, mais 40 centavos por minuto excedente. Excedente a quem, gente? Aos 300. Então, ó, x menos 300. Se você falar 301 minuto, você vai pagar o quê? 301 menos 300, 1 minuto excedente. Você paga a mais 40 centavos, 143 mais 40. O excedente, então, pega um valor e tira o limite. Já o pacote azul, qual que é o pacote azul? Ele cobra R$ 80, certo? Será cobrado R$ 80, mais 90 minutos, o que exceder o quê? Ó, 90 centavos, o que exceder 100 minutos. Olha então, ó, mais 90, o que exceder 100 minutos. X menos 100. Claro para vocês essa operação, muito comum trabalhar com essa ideia de exceder, tá? Então, reforce isso. Para que seja mais vantajoso contratar o pacote laranja comparativamente ao pacote azul, o número mínimo de minutos de ligação que o usuário deverá fazer Gente, isso aqui é a inequação que o Enem cobra. Ele cobra esse estilo de inequação, que é a inequação voltada para o dia a dia. Então, nesse caso, nós temos o quê, galera? Nós temos aqui, ó. Então, a ideia é, certo? Eu quero que o pacote laranja seja melhor.
Se ele é melhor, gente, para o consumidor, menor é mais barato. Melhor é ser mais barato. Então, L tem que ser menor que azul. Laranja tem que ser menor que azul. Quem é o laranja? 143 mais 40 vezes x menos 300 tem que ser menor que o azul, que é 80, mais 90, que multiplica x menos 100. Pronto. O que eu faço agora? Resolvo isso, ó. Vou passar esse 80 para o lado de lá, ó. 143 menos 80 vai dar, vamos lá, não posso errar, né, gente? 63. Mais, multiplicando aqui, ó, 0,4 vezes x, 0,4 vezes 300, vai dar quanto, gente? Vai dar 120, é isso, gente? Confere para mim. Depois, ó, é menor que 0,9 vezes x, 0,9 vezes 100. Então, vai dar 90. Beleza? Vou passar de propósito esse 0,9 para cá. 0,4 menos 0,9 vai dar menos 0,5. É menor que 63 menos 120 dá quanto, gente? Dá 57 negativo, não é isso? 110, 120. 57 negativo, passa para cá positivo. Então, vai ficar, ó, 57 menos 90. Menos 0,5x é menor que 57 menos 90 dá quanto? Dá 33 menos 33, certo ou não? É isso mesmo? 80, 90. Beleza. Então, nesse caso, nós temos aí, ó, certo? Fizemos as contas certas. Sim. Olha bem, ó. Então, nesse caso, nós temos o quê, ó? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Essa que era a minha intenção. Quando eu multiplico por menos 1, o sinal altera. Então, vai ficar assim, ó. Meio, em vez de menor, fica maior que 0,33. Ou seja, que é 33. X é maior que 33 de por meio dá 66. Só não vi essa opção ali. Quero saber onde é que eu errei. Me conta aqui, ó. 143 mais 0,40 por minuto excedente aos 300, certo? 80 mais 0,9 aos minutos excedentes. 143 menos 80 dá 63, certo? 0,4, 3 vezes 4, 12, 120. É isso mesmo, né? As bobaginhas, 120, tal, aqui menos 90, passei para que seja mais vantajoso o pacote laranja comparativo ao pacote azul, o número mínimo de minutos que o usuário deverá fazer seria 67. Fazer laranja. Galera, alguém consegue encontrar o erro aí? Alguém consegue encontrar? Teria que ter a resposta 67, certo? Para igualar as funções, eu igualaria, Junilton, igualaria se fosse, perguntasse o que era, tanto faz. Veja bem, se eu igualar, mas tinha que dar a mesma coisa, eu igualar com o sinal de menor, porque o sinal de menor, ele vai ter um limite, certo? Então, assim, ó, se igualar, Caio está falando que deu. Você chegou a fazer essa questão, Caio? Deu isso aí? Juninho está falando que ele fez, deu 126. Só que aí, para dar 126, tem que aparecer um 126 aqui também. X teria que ser mais que 125. Quando eu igualo, Junildo, se eu igualar, quer dizer que o tanto faz o pacote laranja ou azul, quando você fala 126 minutos, segundo o que você encontrou, certo? Como eu quero que seja mais vantajoso, então, ser menor que o valor da conta. Nós temos que olhar se essa conta aqui está certa. Ó, 143 menos 80 é 63. Aqui 0,4x menos 120 é menor que 80, já passei para lá. 0,9 menos 90. 63, vou fazer na calculadora aqui, ó. 63 menos 120, né? Menos 120. Depois, mais 90, né? É igual a 33, tá certo. Ô, Wagner.
Oi. Wagner, eu fiz assim, no caso, vai dar 67 a resposta, né? Aí tá x é maior que 66, ou seja, x não pode ser 66, mas pode ser 67 ou números acima. Seria isso? Ah, É porque a tá, resposta deu poderia x maior que ser. Não, mas ele 66. perguntou. Comparativo, o número mínimo de minutos. Segundo a pergunta, o número mínimo de minutos era 67 minutos, certo? 67 minutos. Então, 70 minutos já tá dentro, certo? Mas a resposta teria que ser 67, igual o Caio questionou, certo? Então, teria que ser esse 67. Eles estão dando aqui como resposta a opção C. Então, está bem fora, né? Os números, certamente, a questão foi modificada e não alterou completo aqui. Tudo bem? Beleza. Então, Junilton, você deve ter errado alguma conta aí, viu, Junilton? Caio também achou 66, igual eu encontrei. Então, seria... Então, você confere direitinho o seu 126, que não deu isso. O mais importante, gente, é a montagem da questão, desse lance do excedente, e quando se fala que tal plano é melhor que outro, para o consumidor, melhor é ser mais barato. Isso que é melhor. Ser mais barato é ser menor o preço comparado a outro. É a inequação cobrada aí. Essa questão, eu coloquei aí, eu achei que ia ser uma questão mais complexa, mas olha para você ver, o sentido de função, é que a função é tão legal que não tem erro. Olha bem, ó, próxima questão. Um estudante de engenharia faz trabalhos de digitação para complementar o seu ganho mensal. Se for só trabalho, né, gente? Ele faz o trabalho mesmo para o colega. O que mais tem em faculdade é alguém fazendo trabalho para outro alguém e ganhando. Terrível, né? O pessoal vai para a faculdade, aí paga os outros para fazer os trabalhos e tudo mais. Ele só fica lá, de boa. Vamos lá. Um estudante de engenharia faz trabalho de digitação para Vaguinho? complementar a mensal. Vaguinho? Ele... Oi? Naquela questão anterior a essa aí, Oi? não poderia, por exemplo, usar o fixo 143 e igualar com o outro 80 mais 0,9x? Não, Que porque de aí qualquer ia encontrar maneira, ele 71 minutos. encontrar o quê? Ia encontrar 71 minutos. Usando o 80 mais 90 e usar 71 minutos. Como já teria 100, que era pago pelos 80 fixo, 100 mais 71, 100 mais 70 daria 170. Como tem que ser maior, seria 171. Eu entendi. Porque nesse caso, qual seria para que seja vantajoso o pacote laranja comparativo ao pacote azul, né? Tem fundamento isso aí que você está falando, mas de qualquer maneira eu tinha que trabalhar uma mesma linha. Eu estou entendendo claramente porque está considerando o pacote azul, laranja, apenas R$ 143, né? Então, ó, o valor laranja 143 tem que ser menor que 80 mais 0,9 vezes x menos 100, né? Só que se eu faço isso, eu estou indo contra o princípio da questão, do geral, porque a conta em si, ou seja, para X minutos excedentes, né, para X minutos que eu falo, então, assim, ó, aqui eu estou considerando já, necessariamente, que era um número menor que 300, certo? Então, automaticamente, a opção D e E já estaria fora, certo? Se eu considerasse essa ideia, certo? Se eu fizesse só isso, eu estaria considerando que era um pacote simples. Aqui seria um pacote simples, né? Tinha que ser menor que 80 tal. Aí vai ficar 63 é menor que 0,9x menos 90. Vai dar menos 27 é menor que 0,9x. Aí x, foi isso? Olha para você ver, ó. 63 menos mais 90. 63 mais 90, que é mais. Ó, 63 mais 90 deu 153.
Então, 153 dividido por 0,9 deu 170. Então, x é maior que 170. Para x maior que 170, o que daria essa opção de 171 minutos, certo? É uma possibilidade, mas olha para você ver, quando a gente fala que esse pacote ele vai ser vantajoso, contrato do pacote laranja, comparativamente ao pacote azul, o número mínimo de minutos de ligação que o usuário deverá fazer então, ele tem que ser menor, então o valor é uma possibilidade, mas o estilo dessa questão, ele é mais voltado para essa proposta que a gente fez aqui, comparando isso. Se eu falar 66 minutos, vamos ver o que, que vai dar. Se eu falar 66 minutos, 67 minutos, vamos ver aqui, 67. Não, tem fundamento, viu? Olha, porque, olha, tem fundamento isso sim, Caio, e todos aqui, gente, porque se eu falo 67 minutos, eu estou dentro do plano de 300 minutos do laranja e estou dentro do plano dos 100 minutos do azul. No azul eu estou pagando 80 e no laranja eu estou pagando 143. Então não tá. A ideia vai ser essa mesmo, viu? É pegar o pacote simples. Olha, o pacote simples. O pacote simples, ele é R$ 143, o laranja, ele tem que ser menor que o pacote azul, certo? Que seria, no caso, isso fazendo as contas, X é mais que 170. Então, pega 171 minutos. Se você falar 171 minutos, no laranja você vai pagar 143, e no azul você vai pagar o quê? Ó, 80 mais 171 minutos, você pagou 70 minutos excedente. Então, você vai pagar 90 centavos vezes 71, vai dar R$ 63,90. O que vai dar, ó, R$ 143,90. Gente, deixa eu só dar um recado para uma pessoa que está saindo ali agora. Só um minutinho, só um minutinho.
Galera, desculpa aí, é porque eu estava saindo com o carro aqui, tive que dar um recado para ele. Gente, olha, observe o que é a questão. A gente falando de coerência, observar. Não tinha essa opção, 67. A gente olha, será se é 70? Mas o 67 não dava a resposta, certo? Se nós calcularmos mesmo 70 minutos, ou seja, fazendo por tentativa a questão, certo? O que é fazer por tentativa? Se você jogar 70 minutos, você está dentro do plano. Então, 70 minutos, no plano azul, você paga 100. No laranja, você paga 143, certo? Porque você tem um limite de 300 minutos. Se você falar 171 minutos, você está pagando o quê? Ó? No plano laranja, você continua pagando, no plano laranja, você continua pagando, se você falar 171 minutos, no laranja você paga os 143, já que o limite é 300. E no azul você excedeu 71 minutos. Então, esse excedente que nós calculamos aqui, ó, certo? Então, 63 vezes 0, ou seja, enfim, deu 143,90. Já é mais que 143. Então, beleza, uma pegada aí que eu vacilei, certo? Mas a ideia geral da questão ela é essa mesma que a gente fez, viu? Olha bem, ó. Então, nesse caso, nós temos o quê, ó? Já essa outra questão, ela diz assim, galera, um estudante de engenharia, vamos lá, gente, tem muita coisa para fazer, ó. Um estudante de engenharia faz trabalho de digitação para complementar seu ganho mensal. Ele estabelece que a relação entre o preço P e a quantidade Q de páginas, o preço P e a quantidade Q de páginas, certo? É dado segundo a função P de Q é igual a AQ mais B, certo? Sendo que A e B são números reais, A e B são números reais positivos, e Q pertence ao intervalo, ou seja, Q é o quê, gente? Q é a quantidade, P é o preço. Então, a quantidade ó, de 1 a 100, certo? Sabendo que o conjunto imagem dessa função P de Q, ou seja, nesse caso nós temos o quê? Ó? P de Q é o preço para determinada quantidade. Vai ser o quê? Maior ou igual a 6, menor ou igual a 105. Então, nós estamos trabalhando com limite, gente. Ó. Então, ó, segundo essa função aqui, ó, que é uma função de primeiro grau, certo? Segundo ela, né, nós temos, para a quantidade que varia de 1 a 100, o preço vai variar de 6 a 105. Então, nós trabalhamos com os limites. Então, para a quantidade 1, nós teríamos o quê? Ó? O preço igual a 6. Para a quantidade igual a 100, o preço seria igual a 105, certo? E aí foi só uma montagem mesmo da questão. Montagem. Substituindo ó, o Q por 1, com A vezes 1 mais B é igual a 6. Substituindo o Q por 100, A vezes 100 mais B é igual a 105. Aí caiu um sisteminha simples. Multipliquei aqui por menos 1 para cancelar o B. Somei com a equação de baixo, ó, ficou menos A mais 100, deu 99A, menos B mais B é igual a menos 6 mais 105, deu 99. O A é igual a 1 e o B é igual a 5. Então, agora o que o problema é? Desse modo, a média aritmética entre A e B. O A é 1 e o B é 5. O que é média aritmética? É a soma dos dois dividido por 2. Então, vai dar 3 como opção de resposta. Beleza? Então, a ideia da questão era tranquila, era mais textual mesmo, né? Mas bem tranquila. Tudo certo? Vamos lá. 491. O que a 491 disse? Uma pequena fábrica de tubo. Pois não. Wagner, desculpa interromper. Caio até deu uma ideia bacana aqui, ó. Ele falou aqui, já que tinha a soma, que era igual a 6, bastava dividir, porque A mais B é igual a 6. A soma deles dois era igual a 6. Então, era dividir por 2. Ou seja, já de cara, né, Caio? Perfeito. Olha o que Caio está falando aqui, gente. Ó, aí já é a atenção envolvida completa na questão. Ó, ele quer a média aritmética entre A e B. O que ele quer? Ele quer A mais B sobre 2. Aí Caio disse assim, ó, perfeito. Se A mais B é 6, então, nessa linha de cima,
eu já concluiria a questão. Se A mais B é 6, A mais B sobre 2, que é o que eu quero, vai dar 3, e aí não precisava nem encontrar nem A e nem B. Ótimo, economizou mais 30 segundos aí, ou um minuto, o que é grandioso para uma prova. Perfeito, Caio. Parabéns, meu querido, orgulho de vocês. Olha, uma pequena fábrica de tubos plásticos calcula sua receita, olha bem as questões clássicas, calcula sua receita em milhares de reais através da função, ó. Então, receita é o quê, gente? É faturamento, ó. Então, isso quer dizer o quê, ó? Milhares de reais, certo? Onde X representa o número de tubos vendidos. Sabendo que o custo para a produção do mesmo número de tubos é 40% da receita mais 570, olha bem, ó. Então, ó, o custo é o quê? 40% ou 0,4 da receita mais 570, certo? Agora, aqui que está o detalhe. Gente, o custo, se eu colocar 40% da receita mais 570, eu vou errar a questão. Porque ali, ó, a receita 3,8x em milhares. Em milhares quer dizer o quê, ó? Então, a receita é igual, a receita em função de x é igual, como se fosse assim, ó, 3.800x. Aí vale, certo? Agora aqui, ó, e aqui, ó, tá claro ou não? Então, aqui eu estou usando, se eu usar o 570, eu tenho que usar isso ali. Ou então eu posso fazer assim, ó, ou custo é igual a 0,4 da receita mais 570 em milhares é 0,57. Então, aí que está a unidade que está sendo trabalhada, é o detalhe dessa questão. Nessas condições, para evitar prejuízo, o número mínimo de tubos plásticos que devem ser produzidos e vendidos é... Gente, quando é que não tem prejuízo? Quando o lucro, nesse caso, for maior ou igual a zero. Lucro zero já não tem prejuízo. Lucro menos 1 tem prejuízo. Lucro negativo. Então, o que é lucro? Lucro é receita, que é venda, menos o custo. Receita é faturamento, é venda. Então, ficaria assim, ó. A receita é quanto? Eu posso usar o 3,8 ou posso usar o 3.800. Tanto faz. Se eu usar o 3.800, vai ficar assim, ó. 3.800x, certo? Menos o custo, 0,4. Quanto que é 40%? Ó, 40% de 3.800. Vai dar 40% de 3.800, vai dar 120 mais 32. 152x. Confere, por favor, se é isso, gente. Olha, então, o custo é 152x mais 570. Então, ó, eu estou usando a unidade. Eu posso usar tanto essa ou essas, certo? Então, eu estou usando aqui, ó, 152x mais 570, esse lucro terá que ser maior ou igual a zero. Então, 3.800 menos 152, 3.800. Tá certo as contas aí, confere, por favor, tá? É 0,4 de 3.800, vai dar 1.520. Sabia que estava faltando um zero aqui, que não tinha lógica esse número, né? Um zero eu comi. Então, aqui 1.520 menos 3.800, menos 3.800, vai dar 2.280x menos 570, tá certo? 3.800 menos 40%, o custo é 40% mais 570. Então, 3.800 menos isso, maior ou igual a zero. Deu alguma coisinha aqui. Deixa eu tentar fazer isso pelos números algébricos mesmo, tá? Tirando isso aqui, mas vai dar na mesma. Vai dar na mesma, o raciocínio é o mesmo, certo? Olha bem, ó, lucro é igual, venda menos o custo. Lucro é igual, o que é venda? 3,8x, ó, onde x representa o número de tubos vendidos. 3,8x, tanto faz. E o custo é 0,4 da receita. Quanto que é 0,4 de 3,8? 0,4 de 3,8 vai dar 1,52x
mais 570, como é em milhares, certo? É em milhares de reais, então, R$ 570 representa o quê, gente? Um de tubos mais 570. 40% da tal mais 570. Beleza. Então, isso vai dar o quê? 570, esse 570 que está pegando aqui, mas 570 em milhares é 0,57. Isso que é 570. 0,570, 0,57 mil. Tem um meio mil, tem 570 aí, ó. Então, seria menos, olha bem, ó, menos o custo. O que é o custo? 1,52x mais 0,57. Beleza? Aqui vai ficar o quê? Ó? 3,8 menos 1,52 vai dar 2,28. X, depois menos 0,57. 0,57. Certo? Então, nesse caso, como eu quero que o meu lucro seja maior que zero, então o lucro é maior ou igual a zero, 2,28x menos 0,57 é maior ou igual a zero. 2,28x é maior ou igual a 0,57, x é maior ou igual a 0,57 dividido por 2,28. X representa o número de tubos vendidos. Foi essa a minha preocupação, que não podia dar esse número. Eu tinha que encontrar em milhares. Vamos ver aqui o que deu aqui nessa questão. Deixa eu analisar. Uma fábrica de tubo para calcular sua receita em milhares de reais através da função, onde X representa o número de tubos vendidos, certo? Sabendo que o custo da produção é do mesmo número de tubos é 40% da receita mais R$ 570, certo? R$ 570. Nessas condições, para evitar prejuízo, o número mínimo de tubos plásticos que devem ser produzidos e vendidos deu um número. Caio até falou aqui, ó, que ele não considerou 0,57, ele considerou. Aí ele disse que o 570 não está em milhares. Aí, no caso, ele achou 250 no final. Tá, mas aí eu não considerei. Você considerou os 570 normal? É porque tinha que estar na mesma. Pois é, mas aí, ó, tinha que estar na mesma unidade, entendeu? Porque quando ele fala lá, a receita tanto em milhares, a unidade que está sendo usada seria a mesma. Agora, não tem lógica dar esse valor aqui, né? Não tem lógica desse valor. A única coisa aí, ó, era que poderia fazer, então, os mais. Olha para você ver, ó, 3.800. 3.800, 3,8 milhares é R$ 3.800, né? Vezes o valor X. 3,8 tal, onde X, olha, é sua receita em milhares de reais através da função tal, onde X representa o número de tubos vendidos, o custo tal, mais 570. O 570 não está transformado em mil, eu tinha que transformar em mil. Um erro aí, se eles consideraram isso, provavelmente, porque a resposta não pode dar isso, aquela outra questão que eu estava fazendo dava na mesma, certo? Só que aqui, ó, segundo o Caio aí, gente, ele fez, agora tem um erro, tá? Esse 0,4R mais 570, então aqui, ó, 0,4R mais 570, como estava na mesma unidade, eu tinha, como um está em milhares e o outro está em reais, ou seja, reais, R$ 570 ainda está na casa das unidades, nem está na casa dos milhares. Aí é sistema sistema de medidas, não. É o sistema decimal que eu falo. Unidades, a casa das unidades, que é envolvendo as unidades, dezenas, centenas, depois em milhares, depois em milhões, bilhões, trilhões, né? Então, nesse caso aí, ó, se eu achei
era converter, no caso aí, né? Considerando que a unidade, mas era o X representava a quantidade e o valor que eram os milhares, os valores que eram os milhares. Se eu considerar isso que o Caio está falando, que era também uma opção. Multiplicando isso aqui por 1.000, vai dar 250. Como é em 1.000, 250, só um zero a mais. É uma lógica de resposta, certo? Porque x é maior que 0,25, como é 0,25 mil, 0,25 mil, como eu trabalhei tudo em 1.000, o que vai dar os 250, que seria... Você, com 570, você achou 250, Caio? Com 570... Sim, com 570 ele achou 250. E aqui eu achei... mas você deixou 3,8 ou 3.800? 3,8 ou 3.800? 2,28. Pois é, você converteu um, não converteu o outro. É aí que está o problema. Mas tudo indica que seria isso, ó, que 0,25 quantidades, como é em 1.000, 0,25 mil representa 250 unidades. 250 unidades. Tem que ser mais que 250 unidades, se é mais que 250, está entre 248 e 248 e 260. Portanto, a resposta fica na opção B, né, aí. Tá certo? Beleza. É a mesma coisa, é transformação de dinheiro. Transformou em um, e aí a quantidade também em milhares. É o que justifica. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos pegar firme aqui, ó. Nos concentramos um pouquinho mais. A C também, Junilton. Deixa eu ver a C. Não, Junilton. É porque, olha, ele pergunta o número mínimo, certo, Junilton? Como ele pergunta o número mínimo seria um valor acima de 250. 250 já é a resposta. Então, a resposta está melhor na opção B, tá certo? Ainda tinha isso. Você falou aí que a opção C e D também valeriam, porque tem valores, mas como ele pede o número mínimo, certo, Junilton? Ele pede o número mínimo, o mínimo está no 250, que está na opção B. Beleza? Vamos lá. Gente, ó, próxima questão. E vamos que vamos aqui, porque eu interrompi aqui e atrasei, que eu não deveria. Próxima questão 495. Ela diz assim, ó, vem comigo, por favor, todo mundo aqui, ó, para valer mesmo. Luquinhas Alves chegou agora, parabéns, chegou bem. Vamos que vamos, filho. Assunto extremamente relevante. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, né, é dado pela expressão a temperatura, né, em função tal, é menos H2 mais 20... Oh, o que é isso? Olha, a temperatura é igual a menos H2 mais... mais 22H menos 85, mais 22H menos 85, em que H representa as horas, né, do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Ó, o número maior de bactérias é quando a estufa atinge a temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa o intervalo da temperatura em graus Celsius, muito baixa, tal. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa é classificado como o quê? Gente, aqui é uma pequena pegadinha, mas que você tem que estar atento, ó. Olha, o maior número possível acontece quando a temperatura é máxima. Aí a pessoa talvez ela olhe assim, ó, a temperatura máxima é a temperatura maior que 43, é muito alta, marcou a opção E. Não é isso, não. Aqui é a função que determina a temperatura. Então, aí, ó,
A função que determina a temperatura é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, como é que fica o gráfico da função quadrática? É uma parábola, nesse caso, com concavidade voltada para baixo. Como a concavidade é para baixo, o que eu quero? A temperatura em função do tempo, certo? E aí, existem duas coisas que são pedidas na função quadrática que você tem que estar bem certo, né? Eu quero, ó, nesse caso, a temperatura máxima, ou eu quero o tempo, as horas, para que a temperatura seja máxima. Qual é a pergunta? Né? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias? É quando a temperatura for máxima, certo? Então, eu quero a temperatura máxima. E aí existe, lembra disso bem, galera? Então, vamos lá, ó, na função quadrática, certo? Existe aqui, no caso, o vértice da parábola. O vértice é o ponto extremo da parábola, que você tem que estar atento ao quê, ó? Isso aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice. O meu x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. E o meu y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Extremamente importante isso aí. Se eu quero o valor máximo da função, galera, o valor máximo da função, ó, aqui está o valor máximo da função, certo? Se eu quero o valor mínimo da função, ó, aqui está o valor mínimo da função. Seja para calcular o valor máximo ou o valor mínimo da função, a gente vai usar o quê? Nós vamos usar o y do vértice, ó, o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Seja para calcular o valor máximo ou o valor mínimo, eu vou calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Agora, quando eu quiser, eu já estou falando isso, que nós vamos utilizar isso daqui a pouco. Quando eu quiser, preste atenção nisso que eu estou falando aqui agora, quando eu quiser o valor para que eu tenha o máximo ou mínimo, olha bem, ó, o valor para que eu tenha um máximo ou mínimo, eu vou usar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, quando é que eu vou usar... Opa, Senhor, Pai Santo, vamos. Quando é que eu vou usar o x do vértice? O x do vértice, que é menos b sobre 2a, eu vou usar quando a questão quiser algo para que, vai vir esse termo, gente, ó, para que, de modo que eu tenho máximo ou mínimo. Mas, se ele quer o máximo, o valor máximo, eu uso o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Se ele quer o mínimo, eu uso o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Qual é a temperatura máxima? A temperatura máxima é o maior valor para a temperatura. O maior valor para a temperatura é calculado pelo menos delta sobre 4a. E o que é delta? Delta é b ao quadrado, ó, 22 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c. Delta é b2 menos 4ac. Sobre 4 vezes a, que é 4 vezes menos 1. Então, quando eu faço essa conta, rapidamente aqui, Jesus, olha aqui, ó, fazendo a calculadora para ganhar tempo, tá, gente? Menos delta, 22 ao quadrado é 484, tenho quase certeza disso. 4 vezes 85, 85 vezes 4 dá 340, sobre menos 4. 340 mais 484, 824 dividido por 4, fiz alguma coisa errada, menos 22 ao quadrado, 484, menos, aqui é menos, ó, menos 4ac, ó, é menos 4 vezes menos 1 vezes 85. Então, menos 340, deu 144, dividido por 4, 36. Então, a temperatura máxima é 36 graus. Qual vai ser a temperatura máxima?
36 graus. 36 é um número o quê? Entre 30 e 43. Ela é avaliada como alta, certo? E não muito alta. Enfim, o que a questão fala? Função quadrática, o que você tem que saber fundamentalmente em função quadrática? Valor máximo, valor mínimo, certo? Como é que eu calculo o valor máximo da função? O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Como é que eu calculo o valor mínimo da função? O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E se eu quiser o valor para que eu tenha o valor máximo ou mínimo? Para que o valor que me leva ao máximo ou ao mínimo no y é o x. Toda função é uma aplicação de x e y. Então, para um determinado x, eu tenho, ó, para um determinado x, eu vou ter um y, certo? Beleza? Então, esquema nesse formato, certo? Pedro Pedrão, beleza, meu querido? Seja bem-vindo e vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, filho. Ai, que vontade de ficar mais tempo com vocês, mas vamos lá. Ela aqui, ó. Gente, essa questão também é muito legal, olha, olha bem o texto dela. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que, olha bem, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial de grau menor que 3. Como o grau era menor que 3, nós trabalhamos aqui, ó, com a ideia do grau máximo, que poderia ser um grau menor que 3, seria uma função quadrática, certo? Se vai ser ou não a função quadrática, a gente veria isso depois. De forma que a nota 0 permanece 0. Então, olha bem. Gente, como as notas estavam baixas, então o que o professor fez? Gente, eu vou fazer uma conversão aqui de nota. Quem tirou 0, continua com 0, né, gente? Tudo bem, né? Mas quem tirou 10 também continua com 10, não tem como aumentar. Mas quem tirou 5 vai passar a ser 6 agora. Só que isso foi convertido em função. Para cada valor atribuído, eu tenho um resultado diferente. A expressão que fornece a função a ser utilizada é... Essa questão você poderia fazer de que forma? Poderia fazer por tentativa. O que é tentativa, gente? Pegar esses valores. Quando você joga um 0, vai continuar 0? Quando você joga um 0, vai continuar 0 na opção A, B, C e E. Então, eliminaria isso, ó. Porque quando você joga um 0 aqui, ó, vai dar 2 no final. 4 quintos vezes 0, 0 mais 2 vai dar 2. Então, essa tá fora. Quando você joga um 5, vai virar 6. Onde é que vai virar 6? Ó, quando você joga x igual a 5, o resultado tem que ser 6. Então, essa tá fora. Quando você joga 5, o resultado tem que ser 6. Aí você tinha que calcular esse trem aí, tá? Ou seja, poderia fazer por tentativa? Sim. As respostas que você sabe que não vão ser nem a opção D, nem a opção E. Claro? Agora, como é que eu acho a função, gente? Você acha a função fazendo o que função pede. É o quê? Substituição. Quando eu jogo o meu x igual a 0, o meu y é igual a 0. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. O que é o y? O resultado. Então, quando eu jogo x igual a 0, vai ficar o quê, gente? A vezes 0, 0, mais b vezes 0, 0, mais c é igual a 0. Ou seja, o meu c já é 0. Quando eu jogo x igual a 10, meu y é 10. Ó, 10 ao quadrado, 100, vezes a, 10 vezes b, mais c, que é 0. Já não vou usar o c mais. É igual a 10. Quando eu jogo x igual a 10, o resultado deu 10. Aqui eu vou dividir todo mundo por 10, gente. Vai ficar, ó, 10a mais b é igual a 1. Ó. Dividir tudo por 10 para facilitar. Quando eu jogo x igual a 5, meu resultado é 6. Ó. 5 ao quadrado, 25a. 5 vezes b, certo? Jogando x igual a 5. C é 0, não é? Então, mais 0. O resultado dá quanto? 6. Pronto. Então, eu vou cair nesse sisteminha, ó. 10a mais b é igual a 1. 25a mais 5b é igual a 6. O que eu faço aqui, ó? Multiplica aqui em cima por menos 5 e vamos somar, ó. 25 menos 50 vai dar menos 25a. 25 menos 50 deu menos 25a. 5 menos 5, 0. 6 menos 5 é 1.
Então, o meu A é menos 1 sobre 25. O meu A já é menos 1 sobre 25. Então, está indicando aqui que é a opção A. Para mim, essa é a opção C, mas tudo bem. Olha aqui, ó. Então, nesse caso, só o fato de ter encontrado o A, que é menos 1 sobre 25, que é o A da função, já deu a opção A. Você já marca a opção A e já vai embora. Como é que eu acharia o B? Era só pegar e substituir, certo? Substituir onde? Na expressão, ó. Se você substituir eu substituiria aqui, ó, 25A mais 5B igual a 6. Por quê? 25 vezes menos 1 sobre 25 mais 5B igual a 6. Aqui vai dar menos 1 mais 5B igual a 6. 5B igual a 7. B igual a 7 quintos. Ou seja, quem é a função? A função é menos 1 sobre 25x ao quadrado. O B é 7 quintos de x. Minha canetinha está falhando aqui. Coloca ela para carregar um minutinho aqui, ó. Enquanto isso, vamos lendo a questão. Vamos lendo a questão. Só olhar um minutinho. Só enquanto carrega a canetinha, tá bom, gente? Só um minutinho. Vamos ler a questão aqui, ó. Nesse caso, nós temos o quê, ó? O proprietário de uma casa de espetáculo. Olha uma questão aqui, gente, que legal, ó. O proprietário de uma casa de espetáculo, certo? Observou que, colocando o valor da entrada de R$10, né, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação. Faturando R$10.000 com as vendas dos ingressos, certo? Entretanto, percebeu também que a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Gente, essa questão clássica absoluta, ó. Então, hoje eram quantas pessoas? 1.000 pessoas. E o ingresso era quanto? R$10. Certo? Mas, então ele fatura 1.000 vezes 10, R$10.000. Beleza, faturamento. Entretanto, ele percebeu que para cada R$2 que ele aumentasse no preço, ele perdia 40 pessoas. Nessas condições, considerando o P, o número de pessoas presentes em um determinado dia, e F, o faturamento, né, com a venda de ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas essa questão é clássica e ela está modificada aqui, ó. Vamos ver aqui o seguinte, gente. Como que seria o faturamento inicial, ó? Ou seja, no início. No início é o seguinte, ó. O faturamento, ele era igual a quanto, gente? Ele era igual ao número de pessoas, 1.000 vezes R$10, certo? Com o aumento de R$2, o faturamento passa a ser o quê, gente? O faturamento passa a ser, ó, ele tem mil pessoas agora? Não. Ele vai ter 1.000 menos 40 por vez que ele aumentar R$2, certo? E o valor será 10. Olha bem, ó, preste atenção no que nós fizemos. Então, isso aqui, ó, número de pessoas, e esse aqui é o preço. Cada vez que ele aumenta R$2, ele perde, nesse caso, 40 pessoas. Tá claro isso para vocês? Beleza? Tudo bem, gente? Tudo bem? Presta bem atenção nessa questão, que ela é clássica e ela é show de bola, tá? E essa aqui ainda é mais show ainda. Pronto. Geralmente, esse tipo de questão pede qual é o faturamento máximo, certo? E tal. Geralmente é isso, certo? Se pedisse isso, olha bem, 2 perguntas poderiam ser feitas. Qual o faturamento máximo? Faturamento é a função. Se eu quero o faturamento máximo, eu vou usar o y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Mas ele poderia pedir também qual o número de pessoas
no espetáculo para que o faturamento seja máximo. Lembre sempre, gente, quando tiver esse termozinho, para que a função tenha máximo, para que eu vou usar o x do vértice nesse caso, certo? No caso aqui, não, ele está querendo saber só qual é a função mesmo, qual é a função, mas ele não quer a função em função da quantidade do preço, ele quer a função em quantidade de pessoas, então, pessoas e preço. Preste atenção, então, como que a gente vai trabalhar isso. Se eu chamar isso aqui de pessoas, ó, se eu chamar, ó, 100, ou melhor, 1.000, menos 40x de P de pessoas, P de pessoas, porque ele quer em função é de P, olha bem o que nós vamos fazer, nós temos que tirar o x da parada. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar, ó, 1.000 menos P é igual a 40x. 1.000 menos P dividido por 40 é igual a x. Por que que eu estou tirando o x da parada, gente? É comum a gente trabalhar em função de x, porque ele quer em função de P, em função, ó, nessas condições considerando P, o número de pessoas presentes, e F, o faturamento, tá vendo? O número de pessoas é 1.000 menos 40x. Para isso, o meu x tem que ser igual a 1.000 menos P sobre 40. Então, o faturamento é igual a 1.000 menos 40 vezes. Quem é que entra no lugar do x, gente? 1.000 menos P sobre 40. Certo ou não? Que já é o número de pessoas, né, galera? Vezes 10 mais 2 vezes x. Quem é x, gente? X é 1.000 menos P sobre 40. Galera, vocês concordam comigo que isso aqui, ó, eu chamei esse troço todo aqui de P, não foi, gente? Então, isso aqui é P mesmo. Se eu fazer essa conta, vai dar P, com certeza. Isso aqui é o número de pessoas. Número de pessoas. Certo? Beleza. Que multiplica quanto? Aqui eu simplifico, ó. Simplifica esse trem aqui, ó. Vai dar quanto? Aqui, ó. Aqui vai dar 20. Então, vai ficar assim, ó. Tira o mínimo, que é 20. Preste atenção. Vai ficar, ó. 20 vezes 10 dá 200, mais 1.000 é menos P. Certo? Então, o faturamento é igual a P, que multiplica 1.200 menos P sobre 20. Faturamento é igual a 1.200 vezes P menos, ó, multiplicando, P vezes P ao quadrado sobre 20. Como não tem essa opção lá, está dividindo por 20, por 60 e tudo mais, aqui vai fazer, ó, 1.200 P sobre 20 menos P ao quadrado sobre 20. Então, o faturamento vai dar menos P ao quadrado sobre 20, mais 1.200 sobre 20 dá quanto, gente? Vai dar 60p. Muito legal a questão. Olha bem, ó. E ela está em dois aspectos. Menos p ao quadrado sobre tal, mais 60. Opção A. Vamos de novo, gente. De novo, eu quero muito que você acompanhe esse passo aqui, ó. Se você entendeu esse que está marcado com asterisco, já é muita coisa para a questão. É uma questão clássica. Olha, então o faturamento antes era 1.000. Melhor, era 1.000 vezes 10. 1.000 era o número de pessoas e 10 era o valor, certo? Com o aumento de R$2, certo? Com o aumento de R$2, passou a valer o quê, galera? Com o aumento de R$2, Rony, manda mensagem, por favor. Olha, com o aumento de R$2, cada vez que aumentava R$2, perdia 40 pessoas. Então, o número de pessoas era 1.000 menos 40 vezes X, certo? E o preço era 10 mais 2 vezes X. Mas ele não queria em função do preço, ele queria em função, nesse caso, do número de pessoas. Então, nós chamamos esse 1.000 menos 40x de P de pessoas. E aí nós convertemos o X em função de P. E aí trabalhou, substituiu essa coisa que não precisava, ó, porque isso aqui já era o número P de pessoas, certo? Então, eu substituí o X ali do outro lado. Entendido, gente? Beleza? Tudo tranquilo?
Deixa eu só atender uma pessoa. Desculpa, gente, não era para ser assim, gente. Hoje é para estar um dia integral com vocês aqui, ó. Vem aqui na 499, meu filho, venha comigo, por favor, venha comigo. A questão aqui, ó, ela diz assim, ó. Gente, tudo bem? Tudo bem na questão anterior? Tranquilo ou não? Tudo certo, gente? Manifeste aí, gente. Lembrando que hoje tem simuladão, né, meu querido? Tem simulado, eu quero ver todo mundo lá, ó. Se não puder hoje, faça amanhã. Se puder amanhã, faça depois. Mas o ideal é que faça entre... Consumo F, nem pensar. Consumo ou é A, ou é B, ou é C. Gente, então vamos lá. Simuladão aí, todo mundo para valer, meter bronca, certo? Esforçar. Resta final, é hora de apurar, é hora de encarar mesmo a verdade, entendeu? E não importa, você pode estar precisando melhorar em alguns conteúdos, encare, porque só o simulado é que vai mostrar isso para você. Depois de fazer o simulado, gente, depois de fazer o simulado, você vai procurar fazer o seu diagnóstico, certo? É muito importante que você faça um diagnóstico, é muito importante que você consiga identificar quais os pontos que você precisa melhorar. Isso é fundamental, tá? Então, nós temos ainda um tempo para fazer isso, faça com calma, que vai dar muito certo para você, se Deus quiser. Beleza? Pedrão, seja bem-vindo, Pedro. Hoje eu me enrolei um pouco aqui, Pedro, não deu para fazer muitas questões, mas deixa eu ficar com os meninos pelo menos mais uns 20 minutos, viu, Pedro? E hoje, lembrando que eles têm simulado, tá? Então, viu? Beleza? Então, vamos lá. Você terminou um pouquinho. Tranquilo, tranquilo. Mas vamos lá. Bom dia para você, né, meu querido? Desculpa aí, viu, Pedro? Vamos lá. Bom dia, Wagner. Beleza. Pode aprontar aí, depois a gente entra, tá? Ó, gente, questão 499, gente. Questão 499 para valer, ó. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão lucro. O lucro é dado pela expressão, ó, menos x ao quadrado mais 12x menos 20, em que x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Olha bem, ele pretende fazer, X representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter quantidade de bonés iguais a quanto, gente? Olha para você ver, gente, que fácil essa questão, né, gente? Tá vendo aqui, ó? A expressão que determina o lucro é essa aí, ó. Então, o gráfico seria mais ou menos algo nesse formato, certo?
Se é algo nesse formato, então nós temos o quê, ó? Se eu quisesse o lucro máximo, eu usaria o y do vértice, que é menos delta, sobre 4A. Se eu quiser algo para que o lucro seja máximo, lembre sempre, gente, o para que é de modo que, certo? A função venha a ter máximo ou mínimo, é usado o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O que a questão quer saber? Ela quer saber qual que é o lucro máximo ou ela quer saber o número de bonés que vai ter em cada pacote para que o lucro seja máximo? Para que o lucro seja máximo, qual é o número de pacotes? Então, nós vamos usar o x do vértice. E o que é o x do vértice? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, x do vértice é menos 12 sobre menos 2, que é igual a 6. Pronto. Questão rapidíssima de resolução, né? Cobrando o conceito aí. Tudo bem? Nessa outra questão, vamos lá. Pode passar, gente? Entendeu o lance do para que aí, né? É muito importante que você fixe isso. Se eu quero o valor máximo ou o valor mínimo da função, seja lá o que ela refere, eu vou usar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Se eu quero o elemento, eu quero a causa, eu quero a condição para que a função venha a ter máximo ou venha a ter mínimo, eu vou usar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Valeu, valeu, valeu. Vamos aqui, voltando para atenção aqui, todo mundo. Questão aqui, ó, 500. A temperatura T de um forno em graus é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento. Olha a lógica, a temperatura vai diminuir, óbvio, depois que você desligá-lo. E ela vai variar de acordo com a função, menos T ao quadrado mais 400. Né? Com T em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos, né? Após desligar o forno? Beleza? Só isso. Para que a porta possa ser aberta. Galera, essa função aqui, ó, ela é algo, graficamente, ela é algo nesse formato, gente. Olha, no instante que o forno é desligado, isso aqui é o T, isso aqui é a temperatura. T de temperatura em função do tempo. No instante que o forno é desligado, você nota aqui que isso aqui é o termo C, ó, a temperatura é 400 graus. E a temperatura, ela vai baixando, ó, ela vai baixando, né, até chegar num ponto que ela está zerada. Eu quero saber, depois de quanto tempo que o forno foi desligado, a temperatura atinge 39 graus. Quando ela atingir 39 graus, aí eu já posso abrir o forno. No momento que ele foi desligado, depois de quanto tempo a temperatura será igual a 39 graus. Muito tranquilo, ó. Então, eu quero que a temperatura seja igual a 39 graus. Quem é a temperatura? Menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 é igual a 39. É o conceito de função, gente. Para um valor, eu tenho um resultado. Então, aí, para um determinado tempo, eu vou ter uma temperatura. Então, qual o tempo para que a temperatura seja 39 graus? É só fazer a conta. Menos T ao quadrado sobre 4 é igual. 39 menos 400 vai dar quanto, gente? Menos 461, não é? T ao quadrado é igual... Gente, olha, eu nem vou extrair, nem vou multiplicar, porque o que eu tenho 4 vezes 461, certo? Olha bem, raiz quadrada de 4, ela é igual a 2. Raiz de 461. Tem um número que multiplicar por ele mesmo, que dá 461, gente. Então, o que nós temos aí, ó? Se nós pensarmos, olha bem, 20 vezes 20 é 400. 22 vezes 22 é 484. 21 vezes 21 dá o quê, gente?
441. 441. Bolsa tinha que dar 461. Olha bem, ó. Droga. Era 441,21. Enfim, 2 vezes. Qual o tempo mínimo de espera que essa temperatura, que esse forno deve ficar lá? Enfim, eu tinha que calcular essa bodega aqui mesmo, né, gente? Raiz de 461, ó, ele seria um número aproximadamente, ó, é mais que 400, é mais que 21, certo? Enfim, então, nesse caso, o tempo mínimo aí seria, só que eu errei alguma conta. Vaguinho? Vamos lá. Wagner, 361, Wagner. Ah, ótimo, obrigado, filho. Olha aqui, ó. Tinha errado alguma conta aqui, porque não podia dar. Tudo está caminhando para dar certo aqui, os números, ó. 361, então 4 vezes 361, aí o que acontece? Ó, não vou multiplicar, porque eu sei que vai ter raiz, ou é provável que tenha raiz. Raiz de 361, como é que eu penso? Ó, 18 vezes 18 é 324. 20 vezes 20 é 400. Então, está entre 18 e 20. Só pode ser 19, né, gente? 19 vezes 19 vai dar o quê? 361. Então, 2 vezes 19, 2 vezes 19 vai dar 38. Nesse caso, a temperatura. Temperatura não, o tempo. Depois de 38 minutos, após o forno ter sido desligado, a temperatura atingiu tal. Então, aqui o que a gente ia ver? Eu tenho a função que representa a temperatura e eu quero que a temperatura seja igual a 39 graus, certo? Para você entender graficamente, era isso. No tempo zero, a temperatura, esse gráfico é que essa parte aqui está fora, ó, porque não vai ter tempo negativo. No tempo zero, a temperatura é 400 e a temperatura vai baixando. Depois de quanto tempo a temperatura chegou em 39? Depois de 38 minutos. Beleza? Agora, se quiser saber qual era a temperatura máxima, era os 400. Enfim, ali não tinha muita graça. Essa outra questão, ó, mas aqui, ó, vou fazer nessa parte aqui, ou seja, deixa a outra metade para Pedro. Vou fazer mais que a metade ainda, viu, Pedro? Deixa a outra metade para você. Mas as outras questões são rápidas, tem muitas questões rápidas lá. Olha bem, ó, o lucro de uma empresa é dado pela expressão lucro é igual receita menos o custo, onde L é o lucro, C é o custo da produção e E é a receita do produto. Receita é o mesmo que venda ou faturamento, tá bom, gente? Receita é faturamento. Uma fábrica de tratores produz N unidades, né? E verificou que o custo de produção era dado pela expressão. O custo é igual N ao quadrado menos 1000N. E a receita, né, era igual a 500, ou melhor, 500 não, 5.000N menos 2N ao quadrado. Com base nas informações, a quantidade N de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo o que você vai usar, gente? Você viu aí? Conseguiu ver, gente? Conseguiu ver bacana a questão? Olha bem, ó. Veja. Você está prestando atenção no que eu estava falando, né, gente? Ó, com base nas informações, a quantidade N de peças produzidas para que o lucro seja máximo. O que eu vou usar, gente? Isso. Vou usar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Mas x do vértice em quem, gente? No lucro. O que é lucro? Receita menos o custo. Agora é fazer com atenção, ó. Receita vai ser igual, ó, 5.000N menos 2N ao quadrado menos o custo. O que é o custo? Olha o parêntese aí, ó, menos N ao quadrado menos 1000N. Lucro é igual a 5.000N menos 2N ao quadrado menos N ao quadrado mais 1000N. 1000N. Então, lucro é igual a menos 2 com menos 1 vai dar menos 3N ao quadrado, 5.000 mais 1.000 vai dar 6.000N. Então, essa é a função. Se ela, ó, se pedir lucro máximo, eu vou usar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Se pedir o n para que o lucro seja máximo, eu vou usar o x do vértice, que é menos b
sobre 2A. Então, nesse caso, aqui o x é igual a menos b. Quem é o b? O b ali, ó, é menos, vai ficar 6.000 sobre 2 vezes a, que é menos 6. O x é igual a 1.000 nesse caso, né? 6.000 sobre, olha os zeros aí. Vamos lá, ó. Ai, travou, desgrama. Vamos, trenzinho. Vamos, meu filho. Então, x igual a 1.000. 1.000 é o quê? 1.000 é o número de peças, ou seja, está entre 980 e 1.300. Então, aí, função quadrática, abordando, olha, nós fizemos questão de gráfico, nós fizemos questão de valor máximo mínimo, usando o y do vértice, usando o x do vértice e trabalhando o conceito de função em si. Vamos mais duas aqui, galera? Vamos mais duas? Mais duas, ó. Fechando aqui, ó. Ela diz assim, ó. O transporte aéreo de pessoas entre as cidades de Belo Horizonte e Campinas é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião tem 180 lugares e o preço da passagem relaciona com o número X de passageiros por dia. O preço é igual a 285 menos 0,95x. Nessas condições, o número de passageiro que torna a receita máxima possível é só isso, né, gente? Olha, então, ó, nesse caso, nós temos o quê, ó? Veja bem, o preço, olha, o avião tem 180 lugares, beleza. E o preço da passagem relaciona com o número X de passageiros por dia, dado pela equação, certo? Então, gente, o que é receita? Receita é preço vezes quantidade. É isso ou não é? Se você quer saber qual é a receita, qual que é o faturamento, preço vezes quantidade. Então, a receita vai ser igual. Qual que é o preço, gente? 285 menos 0,95x. E qual que é a quantidade? O preço relaciona com a quantidade X de passageiros vezes X. Então, a receita é igual 285x menos 0,95x ao quadrado. O que eu quero? Nessas condições, o número de passageiro que torna a receita máxima. O que eu vou usar, gente? O número de passageiro que torna a receita máxima. Tá vendo aí, meu querido? Tá vendo, meu filho, minha filha? Vamos lá, ó. Isso, o que eu vou usar, gente? O que eu vou usar? Vou usar y do vértice ou x do vértice? Pô, me ajudem. Vamos, filhos. X do vértice, perfeito, Lu. X do vértice. Porque, ó, se eu quiser saber qual era a receita máxima, eu usaria o y do vértice. Eu quero, nessas condições, o número de passageiros que torna, ou seja, para que a receita seja máxima. Eu vou usar olha, que torna, então, é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, menos b vai dar menos 285 sobre 2 vezes 0,95. Dá quanto? 280, 190, dá menos 1,9. Então, aqui, se eu faço essa conta, 285 dividido por 1,9, vou encontrar 150. 150 é o número de passageiros que torna a receita máxima. Beleza? Então, essas questões aí foram questões envolvendo função primeiro grau, função quadrática, o conceito de função de aplicação. E agora vocês vão ver outra parada de questões aqui, que é a parte que envolve exponencial e logaritmo. Assunto muito importante. Você deve treinar muito exponencial, muito logaritmo. Vai ter questões do tipo exponencial, que é abordando a quinta e sexta operação básica matemática, certo? E vai ter questões de logaritmo, que é o que muita gente corre, e você tem que correr para cima, porque é um assunto muito previsível. O logaritmo é muito previsível no que tem que fazer, que é a aplicação de propriedade. Essa questão eu coloquei aqui só para vocês verem a manha de resolução dela, certo? Essa próxima questão, ela diz assim, ó, e uma substância radioativa sofre desintegração ao longo, olha bem, ao longo do tempo, de acordo com a relação MT é igual a C vezes A elevado a menos KT, em que A é o número real positivo e T é dado em anos, e MT é a massa da substância dada em gramas.
e K é constante. Beleza. Sabe-se que M0 gramas dessa substância foram reduzidas. M0 quer dizer a quantidade da massa inicial, M0 é a massa inicial, né? Dessa substância, foi reduzida a 20% em 10 anos. Foi reduzida a 20%. Você tem que estar atento a isso. Reduzida a 20% ou reduzida de 20%? Se for reduzida de 20%, ela saiu de 100 e foi para 80. Se for reduzida a 20%, ela saiu de 100 e foi para 20. Então, ela foi reduzida a 20% em 10 anos. A que porcentagem M0 ficará reduzida essa massa em 20 anos? Gente, esse tipo de função é uma função que estabelece o mesmo padrão. Então, aqui ela reduziu, ó, olha bem, houve uma redução de 80%. Então, ela perdeu 80% do valor dela. Ela ficou com quanto? Ela ficou só com... Então, aqui ela perdeu, ela ficou com 20%. Certo? Então, nesse caso, nós temos o quê? Ó? Se ela estava em 100, ela foi reduzida a 20%. Ela ficou com 20%. Isso aqui em 10 anos. Ou seja, em outros 10 anos, que vai dar os 20 anos, ela de novo vai ficar reduzida a 20%. A 20%. Reduzida a 20% disso. Quanto que é 20% de 20, gente? 20% de 20 é 4. Então, ela vai ficar a 4. 4%. Essa seria uma manha de trabalhar esse tipo de questão, certo? De trabalhar. Então, ó, é igual aquele problema de meia-vida, gente. É mais ou menos, isso aqui não é exatamente a meia-vida, mas é a mesma história. Às vezes, você fazendo dessa forma, graduando, você chega mais rápido na questão. Por que essa questão, por que esse tipo de questão é explorado no Enem? Porque ela faz abordagem à função exponencial, à potência, à porcentagem. Ela pode ser vista como uma questão de progressão geométrica, certo? Então, trabalhando em cima disso. Beleza? Só mais essa para Pedro entrar, né, no tempo. Aí vai ficar faltando para ele menos questões, certo? E aí você sai mais cedo. Só mais essa. Uma pizza a 185 graus foi retirada do forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atinge 65 graus, que é possível, olha bem, que é possível segurar com as mãos esse pedaço sem se queimar. Suponha que a temperatura T de uma pizza, como possa ser descrita em função do tempo, seja dado por a temperatura, ó, é dado segundo essa função, ó. Beleza? Então, a temperatura é igual a quem, gente? É igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Qual é o tempo necessário para que se possa segurar o pedaço dessa pizza com a mão? Quando é que você pode segurar? Quando a temperatura atingir 65 graus. Pronto. O que é essa questão, gente? Mesma coisa daquela lá do forno. Então, o mesmo esquema, gente, ó. Eu quero que a temperatura, ó, seja igual a 65 graus. É só resolver isso. 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T é igual. 65 menos 25 vai dar quanto? 40. Eu passei o 25 para lá. O que eu faço agora? Agora eu vou passar o 160 dividindo, certo? E aí vai ficar o quê? Ó? 2 elevado a menos 0,8T é igual a 1/4. Galera, aí eu cheguei onde, gente? Propriedades da potência. Então, aqui eu tenho de um lado potência de base 2, do outro potência de base 1/4, mas pode ser convertida em potência de base 2. Como é que eu faço? 2 elevado a menos 0,8T é igual a 1/4. O que é 1/4? 1/4 é 2 elevado a menos 2. Por que exponencial e logaritmo vai cair em sua prova? Por causa disso, para explorar esta operação que é a potenciação e a radiciação, certo? Então, através de situações contextualizadas e fáceis, você vai resolver. Se as bases aqui são iguais, para que isso aconteça, os expoentes terão que ser iguais, T é igual a 2 sobre 0,8. 2 sobre 0,8 ou 2 vezes 8 sobre 10, né? Dá o quê, gente? Nesse caso, T é igual a 2,5, certo? 2, 8, 16. 8 sobre 10, 20, é isso mesmo. Olha aqui, ó, T igual a 2,5.
2,5 o quê, gente? Olha, o tempo olha, tal, em minutos. Ah, tá aqui a resposta. Eu achei 0,25 minutos, eu não vi o 2,5, vi o 0,25, 68, pulei para 6,63. Você acredita num trem desse? Olha aqui, ó. Então é muita atenção. Meus queridos, então, vocês vão ficar com a 525 em diante, certo? Com o Pedrão aí agora. Tá pronto, Pedro? Tudo bem, meu querido? Gente, no mais, desejar a vocês um sábado fantástico, muito produtivo, certo? Você tem simulado, eu sei que você está fazendo outras aulas também, certo? Então, assim, ó, e a galera do pré-ENEM aí, inclusive amanhã nós temos também revisão, se você quiser revisão de 7 às 9, de 7 às 9 nós estamos aí todo dia, não é isso? Então, assim, ó, força, esperança, vontade, mas trabalhe, gente, nada é conquistado na vida com você ficar parado. Você só consegue as coisas se você sair pro abraço mesmo, ou seja, ir para cima, aí as coisas acontecem. Beleza? Então, não meça esforço.